hoje aqui no nosso perfil com o Cyrton Genaro, falar de um trabalho que ele realizou recentemente, agora no mês de janeiro, em Presidente Prudente, de restauração de um mural que vem da época, né, dos anos de chumbo, aí, da ditadura, originalmente. Cyrton, obrigado por estar aqui, né, com a gente aqui na Unesp. Eu queria que você contasse como é que surgiu esse mural e como que foi esse processo de restauração. Eu é que agradeço essa oportunidade que você está me dando. Olha, foi aqueles anos, por volta dos anos 70, mas eu fiz o mural em 71. Nesse período todo, teve todo aquele momento de plena ditadura, nós estávamos no período Médici, mas mesmo assim a gente conseguia fazer alguma coisa assim, em busca da liberdade, né, que era a ideia maior nossa, né? De uma certa maneira eu acho que a gente era muito inocente, ingênuo do que estava acontecendo. A gente não tinha uma visão mais global, mais profunda do país, né? Ao mesmo tempo, o que a gente fazia? A gente participava dos movimentos estudantis. Eu já tinha saído, como eu fui presidente do centro acadêmico lá, eu já tinha vindo para São Paulo nos idos 68, 69 e tal, e já tinha ficado no famoso Congresso da Uni, né? Já tinha, acabei sendo um preso político na época, tal, né? Mas passado esse tempo, eu sempre trabalhei com pintura. Meus 16, 15, 16 anos, eu trabalhava num ateliê na minha terra, num ateliê de um artista, de um pintor oriundo da Tchecoslováquia, que se chamava George Kopechny. E o Kopechny, ele tinha uma grande formação porque ele se formou na Universidade de Praga. Como eu vim da escola pública, que você vê, que eu acho isso importante, eu tinha um gosto muito bom pelo desenho. E aí eu continuei fazendo e trabalhando. E mesmo na Unesp você já estava? Mesmo na Unesp, então, como eu trabalhava, eu sobrevivia e me virava vendendo meus trabalhos na região de Presidente Prudente. Eu fiz ciências sociais, a gente levava bastante professores da USP para fazer palestras e tal, inclusive Fernando Henrique, o Florestan ia muito lá tal. Eu pedi para quem era o nosso diretor, era o Ferrari, certo? De boas lembranças do Ferrari. E o Ferrari, com uma visão bem progressista, eu falei, olha, você podia, como nós temos esse prédio novo, que a gente fez com muito esforço, né, lutou para ter aquilo, eu falei, olha, você me dá essa parede para eu fazer um mural? Certo? Falou, pode fazer o que você bem entender, só que a gente não tem recursos, né? Eu falei, não, a gente arruma material, tinta e tal, e lá fui eu fazendo. Nós fizemos uma coisa assim, vamos fazer uma breve história do homem, tipo assim, envolvido pela tecnologia, e naquela época o homem estava indo para a Lua. Nós estávamos em plena Guerra Fria, os americanos chegaram à Lua. Eu resolvi fazer assim, um pouco da história das técnicas do homem, né, que o homem fez, né, e colocando alguns tipos humanos bem breves assim dos períodos da história, né, que nós tínhamos um bom professor de história, e Jorge Santos Abreu, e ainda ajudado pela antropologia, né? Tinha Ruth Kuzli, o professor Budan, então a gente começava a colocar os materiais, todas as ferramentas humanas. Aí na parte de baixo do mural a gente fez uma linha de tempo, né? Aí nós fomos produzindo as ferramentas e tal, até chegar no período Renascimento. Eu dei alguns toques no período greco-romano, passamos pela Idade Média, a bússola, aí a gente fez o desenvolvimento da imprensa, né? Até chegar, passamos pelas caravelas, os navios a vapor e tal, até chegar do homem na Lua. Quando a gente termina essa parte, aí eu brinquei com uma imagem na Lua de um americano, né, que seria o astronauta, com uma bandeira grande hasteada dizendo assim, admirável mundo novo, né, que era uma homenagem ao Aldous Huxley também. Ele tem 3,5 metros por 1,60 m. E quanto tempo vocês trabalharam nele? Eu trabalhei pouco tempo, eu trabalhei 20 dias a toque de caixa, porque a gente fez o desenho e a gente fez tudo a nanquim
com um pincel atômico, tudo improvisando, né? É evidente que a gente fez uma base correta que perdurou até hoje. Hoje o painel está com 44 anos, praticamente 43, 44 anos, né? Do ponto de vista da técnica, eu estava preocupado até que eu teria trincos assim na parede, né? Algumas rachaduras. Mas a gente, como fez uma boa base, não tinha nada, só tinha a sujeira do tempo. Aí o que eu tive que fazer? A gente fez uma limpeza passo a passo, que no fundo eu fiz com um sabão especial, né, para tirar a sujeira. É um sabão que não é ácido, não prejudica a tinta, nada, né? E a gente ia lavando aos pouquinhos. O difícil foi toda a base branca, né? Porque como eu não podia cobrir o painel com outras demãos de tinta, por exemplo, se eu passasse, porque o painel é preto e branco, né? E se eu fizesse o branco sobre o preto, eu ia interferir muito no meu desenho que eu fiz anteriormente. No teu próprio trabalho? Isso, no meu próprio trabalho. Aí eu corri o risco até de perder linhas, né? Eu tive que trabalhar o lado de fora e o lado de dentro, como a gente fala na pintura, né? O fundo e dentro das formas e ao lado das formas, né? A gente chegou a usar a luz negra. À noite se acendia a luz negra e o preto e o branco se sobressaíam e ficavam 3D, entendeu? Ficava muito lindo e o branco ficava fantástico, extremamente luminoso, né? E justamente era só para dar esse efeito visual mesmo, que seria aí uma questão da sensação óptica, né? Que ficava muito bonito. Eu fui trabalhando isso, aí eu trabalhei 4 demãos. Para isso, o que eu fiz? Eu tinha que usar uma tinta usada em restauro, e aí eu pedi para o pessoal da Maimeri aqui no Brasil, e a gente mandou vir de Milão uma tinta chamada Polycolor, né, que é própria é uma tinta altamente resistente, que o pessoal usa lá na Itália para fazer os restauros deles lá, né? Tudo na base de óxido de titânio, né? E aí, uma vez feito isso, né, fiquei praticamente 10 dias fazendo toda a base do branco. Depois eu acabei entrando para o preto, né? E o preto, ele tem óxido de titânio também, mas ele tem um pouquinho de, como que eu falo para você, de carbono, né? E foi muito legal porque ele tem uma grande cobertura, é uma tinta excelente. E tudo você dilui com uma resina especial e um pouquinho de água, mas a água tem que ser água destilada, não é água comum. Então você usa a resina e põe um pouquinho do diluente, que pode ser a água destilada. Aí você faz a consistência, né, e vai trabalhando. Mas aí eu tive que fazer tudo a pincel, né? Porque no pincel atômico a nossa tinta não filtrava pela ponta de filtro, né? Então eu tinha que fazer na base do pincel. É lógico que eu lembrei, e muita gente que ia lá ver acabava lembrando daquele momento, porque nós tínhamos a censura, né? E tinha coisas engraçadas, por exemplo, se eu posso contar para você, teve um momento que a gente teve que fazer, no meu desenho eu tive que fazer uma foice, né? E o pessoal censurava a foice, porque achava que era um símbolo de esquerda na época, né? A foice, martelo e tal, né? É evidente que eu não fiz isso, mas eu tive que fazer a foice. Aí o pessoal, inclusive a gente enfrentou 2 agentes do DOPS que faziam visitas com a gente lá. Foi no meio do ano de 71, foi no período do Médici. Então ainda um período muito forte. Foi muito forte, você tinha, olha, só para lembrar na época, já tinha tido o clima do Marighella ter morrido. E foi no ano que eles mataram Lamarca. Lamarca morreu na Bahia. Então estava aquele clima de repressão máxima, né?
em todos os setores, da esquerda e tal. Quer dizer, além de olhar o campus, eles olhavam também o teu painel. Porque o pessoal, naquele momento, o pessoal queria procurar talvez uma conexão dos estudantes do movimento estudantil com as associações de esquerda no Brasil, né? E mesmo com os liberais democratas que se insurgiram contra a ditadura, né? Certo? Você vê esse painel, de certa maneira, atual? Nesse sentido que nós estamos falando, macro? Eu vejo, porque naquele período, do ponto de vista técnico, por exemplo, eu tinha 21 anos, 22 anos, eu errei um pouco no processo compositivo. Eu vi algumas coisas lá que eu errei, mas como eu tive que manter a minha memória, eu não modifiquei nada. Mas eu tive alguns encontros de formas, de linha, de planos, né, que eu não dei certas distâncias. Até a parte central do painel, eu não faria hoje como eu fiz, né, por causa é um problema de percepção visual. Eu juntei um pouco figuras, né, ficou um pouco carregado de figuras. A atualidade da alegoria, eu percebi o seguinte: o painel é super atual, porque tudo o que o homem faz ajuda no desenvolvimento da sociedade humana, que a gente poderia falar eram as forças produtivas do homem e tal, né? Acontece hoje que nós desenvolvemos a tecnologia, a gente cresceu do ponto de vista da técnica, né? Do ponto de vista, hoje a gente tem um computador que naquela época tinha só dentro das organizações militares, né? Hoje você tem computador, você tem o celular, você tem tudo à mão, né? Na época da comunicação, da informática e tal, né? Nós crescemos muito. Só que a gente não cresceu, isso que eu falei, pessoal, a gente não cresceu muito do ponto de vista da própria sabedoria humana, da questão da ética, né? Por isso que a gente tinha que manter a universidade viva. Para terminar, queria te pedir uma mensagem, então, para a Unesp especificamente, onde você estudou, onde você agora retorna, né, muito tempo depois, e para trazer de volta à vida o teu próprio trabalho. Então, eu gostaria de, primeiro, eu agradeceria imensamente essa possibilidade que eu tive e mostrar o seguinte: aquele painel, na verdade, ele nasceu do conjunto dos estudantes na época. E eu gostaria que hoje, né, a gente teve apoio da direção, da reitoria e tal, isso precisa permanecer para o futuro, certo? Porque aquele painel é um ponto, sim, de você refletir sobre a questão da liberdade, dos direitos humanos, da questão da criação, da criatividade. E a universidade é um campo de criação, né? Isso que é importante. Por isso que eu acho que ele tem que permanecer. Mas do ponto de vista da técnica, a gente fez, ele vai durar mais de um século lá, tranquilo. Ótimo. E queria te pedir para deixar um contato seu, né? Quem está nos vendo, está nos ouvindo, quiser conversar mais com você sobre o painel ou sobre a tua obra, né? De modo geral, você deixa os teus contatos, por favor. Isso, olha, eu posso falar a questão de telefone? À vontade. Então tá. Eu moro na Vila Mariana, né? Aqui em São Paulo? Certo, aqui em São Paulo. Atrás do SESC Vila Mariana, lá pertinho da Rua Pelotas, né? E eu tenho um telefone, é melhor o pessoal entrar em contato comigo pelo celular. É o 97373-2733. Ok, repita, por favor. 97373-2733. Aqui é de fora, né? 11, né? Que é aqui em São Paulo. Então, 11. Cito, obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Foi um prazer enorme te receber, né? Você Obrigado. É um grande artista e acho que está deixando aí o teu legado aí, no mínimo por mais um século. Muito obrigado a você, Oscar.